Atos capítulo 13, e nós vamos ler Atos 13 de 1 a 3, que vai ser nosso texto de hoje. Atos 13 de 1 a 3, diz o seguinte: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, esse Saulo é o Paulo, né, o apóstolo Paulo, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Oremos. Senhor, nós pedimos mais uma vez que tu estejas aqui comigo, conosco, enquanto nós estejamos abrindo a tua palavra. Pedimos que essas palavras, esta exposição da tua palavra seja desafiadora, seja convincente, para que o teu Espírito Santo use para transformar vidas. Nós estamos pensando especificamente nesse momento na vida espiritual, no crescimento espiritual e até o crescimento numérico da nossa igreja. Que tu estejas usando não somente esta mensagem, mas esta noite para animar nossas almas, para pôr um fogo em nossos espíritos, para que a nossa igreja seja a luz que tu queres nesta comunidade. Em nome de Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Atos é um livro que nós temos que tomar cuidado quando nós chegamos a abordar esse livro, porque onde nós precisamos estar muito atento, que nós não estamos fazendo um grande erro de interpretação. Então, vocês que estão, que vocês fazem estudo bíblico, que vocês vão apresentar estudo bíblico para a nossa igreja ou para outra igreja, estão querendo, que tem me perguntado: pastor André, como é que eu faço? Isso é um erro para não fazer. Não confundir textos que descrevem uma ação com textos que estão dizendo que nós devemos fazer alguma coisa. Eu vou jogar isso logo porque nós estamos trabalhando no livro de Atos e nós estamos vendo aqui um exemplo. E nem todo exemplo que nós encontramos no livro de Atos é para nós seguirmos. Inclusive tem muita coisa no livro de Atos que crentes fazem que não é para a gente fazer hoje, ou porque Deus não trabalha mais assim, ou porque eles estavam em erro, porque era uma igreja nova e imatura. Certo? Um exemplo, Deus não faz mais assim. A gente lê aqui, inclusive a gente lê nesse texto aqui, alguns profetas e doutores. Os profetas, para eles, naquele momento, eram os que chegaram diante da igreja e diz: assim diz o Senhor. Agora eu faço isso, eu chego e eu digo: aqui diz, assim diz o Senhor, mas eu estou tirando daqui, certo? Não da minha cabeça. Deus não está me dando uma nova revelação para dar para vocês. E se alguém chegar para a igreja dizendo: Deus me deu essa nova revelação para dar para vocês, corra, certo? Se alguém chegar falando isso, porque lá vem golpe, certo? Lá vem heresias. E se vocês quiserem exemplos, nós estamos toda quarta-feira à noite falando de uma seita ou heresia, e na sua semana que vem nós vamos estar falando de uma que se baseia nas profecias extra-bíblicas de uma mulher, né? Então, quando vem alguém falando isso, por quê? Porque no tempo de Atos não tinha isso tudo. Então Deus estava completando isso e complementando as escrituras que eles tinham pela palavra de Deus. Okay? Então, isso. Ou outras ocasiões em que o povo agia de certa forma e a gente vê que realmente não é assim que era para eles estarem agindo, né? A gente vê no Atos até certos conflitos entre os apóstolos. E alguns que estavam certos e outros que estavam errados. Então nem tudo que a gente vê na Bíblia como alguém vai fazer, nem tudo é para nós fazermos. Dizendo tudo isso,
aqui nós temos uma situação em que nós temos um exemplo que eu creio que claramente a nossa igreja deve seguir. Inclusive, eu tenho 50 e alguns trocados de anos. E eu fiquei pensando, antes de vir aqui, enquanto a irmã estava orando, eu estava ouvindo, prestando atenção, mas também pensando na mensagem, como eu, como pastor, gostaria de ver esta igreja daqui a 20 anos, se Deus me desse mais 20 anos, né? Voltar, como é que eu queria ver essa igreja? E o que eu queria ver dessa igreja é o que nós estamos vendo aqui, nesse capítulo. Porque aqui nós temos uma igreja em Antioquia. Pronto? Aparece? Ok. Aqui a igreja em Antioquia. E nesse texto aqui, exibindo certas qualidades e certas ações, certas características que apresentam uma igreja madura. E é interessante porque esta igreja de Antioquia é um trabalho missionário. Neste ponto na sua história é um trabalho missionário. Nesse ponto da história da nação de Israel, existem basicamente duas igrejas locais. Existe a Igreja Batista Regular de Jerusalém, certo? Não, Batista Regular não, mas é a igreja local de Jerusalém. E alguns irmãos, saindo de lá por causa de perseguição, encostaram numa cidade chamada Antioquia. E em Antioquia eles estão lá e eles estão, como é que é a palavra? Eles se encontraram e começam a evangelizar, e inclusive Antioquia é um dos primeiros lugares onde tem um evangelismo concentrado para os gentios. Não era só judeus, eram gentios. E nós temos a presença do apóstolo Paulo lá, que ainda está sendo chamado de Saulo, não tanto tempo após a sua conversão, e ele está lá, mas é um trabalho missionário, é uma igreja nova. Mas apesar de ser uma igreja nova, aqui a igreja demonstra várias características que, rapaz, eu pensando, se eu pudesse voltar daqui a 20 anos, o que eu queria ver? Eu queria ver estas qualidades. A primeira qualidade que nós encontramos logo em versículo 1, diz: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Nota que essa palavra é plural, profetas e doutores. Hoje em dia, como eu acabo de explicar, nós vamos substituir a palavra profetas para expositores. Ou seja, pessoas que sabem abrir a palavra de Deus e expor o que tem na palavra de Deus. Certo? Então, expositores e mestres. Mestres são o quê? São professores. Pessoas que ensinam, pessoas que educam, né, que treinam as outras pessoas. E nós vemos que aqui nessa igreja, a primeira coisa que destaca essa igreja de Antioquia é que nessa igreja tem vários. Certo? Irmãos, primeiro nós entendemos o papel de expositor e o papel de mestre, não é todo mundo que faz, certo? A palavra diz que a palavra de Deus diz que quem exerce esse papel é quem, entre outras qualidades, é quem é apto a ensinar. Existem qualificações na sua vida pessoal que precisam estar no lugar para ele estar exercendo uma posição de ensino dentro da igreja. Mas o fato permanece: quanto mais pessoas qualificadas e treinadas e chamadas para ensinar verdadeiramente, com qualidade, com respeito à palavra de Deus, melhor. Eu não sei se os irmãos têm percebido ao longo desde que nós estamos aqui de volta, mas uma das minhas prioridades tem sido desenvolver isso entre os homens, as mulheres, entre os jovens da igreja, para desenvolver e encorajar os irmãos e incentivar os irmãos. E assim, todo semestre a gente coloca
lá o nosso Instituto Bíblico. Para que serve o nosso Instituto Bíblico? Para treinar pessoas, para exercerem a função de mestres e doutores e expositores da palavra. É por isso que existe. Nós não estamos fazendo isso pela nossa saúde. Nós não estamos fazendo isso porque nós temos um excesso de tempo livre. Certo? Nós estamos fazendo isso porque isso é necessário para a igreja, e é necessário para a igreja crescer. Aí vocês podem perguntar, pastor André, mas o seu pastor é seu trabalho, a gente não, a gente fica aqui, é seu trabalho. Eu falo para vocês, e como eu disse, eu não tenho planos, eu não estou sentindo nada, não tenho nenhuma premonição, mas de um dia para o outro uma igreja pode ficar sem um pastor. E aí? Como é que fica? E mais cedo ou mais tarde, eu também não estarei. E aí, como vai ficar a igreja? E a mesma coisa é verdade com todo e qualquer pastor que vier. Pastores vão e vêm. E a igreja que fica. E essas tarefas não são dadas apenas para um pastor. Um pastor traz liderança, um pastor pastoreia como um pastor de ovelhas. O pastor é um papel essencial dentro da igreja. Mas não é o único papel de ensino, não é a única pessoa que treina, não é a única pessoa que expõe a palavra de Deus. E na verdade uma característica de uma igreja forte é que tem várias pessoas dentro da igreja que sabem fazer isso, que sabem fazer essa liderança. Estou enfatizando esse ponto porque nós estamos tendo dificuldade em encontrar homens até para dar o devocional na frente antes da EBD, né? E assim não deve ser. E assim, tudo bem, mas eu não tenho costume de fazer isso, não sei como. Eu estou aqui para ajudar, para fazer essas coisas, para treinar os homens a estarem fazendo isso, certo? Eu enfatizo os homens porque Deus deu no livro de 2 Timóteo, Deus dá esse trabalho de ensino para a igreja geral, para os homens. Então é para os homens estarem se levantando, ficando em pé, dizendo eu vou fazer. Eu dou graças a Deus em nossa sociedade pelas mulheres que, faltando homens, as mulheres que têm se levantado e ensinado, mas cadê os homens? Eu não vou ficar contente deixando as mulheres fazer quando tem homem qualificado e homem capacitado que sabe se comunicar, né? Sabe ensinar, mas não fazendo. Okay? Então, uma característica forte, quando eu voltar daqui a 20 anos, Deus me dando essa oportunidade, eu quero ver um pastor, um bom pastor na igreja, mas eu quero ver os homens também se levantando, fulano ensinando EBD, fulano, as mulheres também, fulano ensinando crianças, jovens, trabalhar no evangelismo e todas essas coisas, pessoas capacitadas, realmente. Então, uma liderança qualificada. A segunda característica dessa igreja forte, veja bem, em versículo, ainda é versículo 2 aqui, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Entenda que, e veja bem que contexto aqui, o que está acontecendo, o ponto dessa passagem é que Deus chama 2 desses homens para um trabalho maior. Eles vão ser missionários afora, que é Saulo, ou seja, Paulo e Barnabé. Eles vão ser missionários afora. Mas ele não pega esses 2 homens da ociosidade. Vocês não estão fazendo nada, então vou botar você para fazer. Certo? Ele pega esses 2 homens já servindo na igreja. Certo? Então essa igreja é uma igreja onde as pessoas estão ativamente servindo. Eu acho que os irmãos sabem onde eu estou indo com isso aqui. Certo? A nossa igreja, a Igreja Batista Regular Ebenezer, apresenta várias oportunidades para servir. Pastor, eu não sei o que fazer na igreja. Pode falar comigo, eu tenho uma lista. Faltando algo na minha lista, fala com minha esposa, ela tem outra. Certo? Fale com outras pessoas, fale com a irmã Valdernani, fale com o irmão Alisson.
Fale com um dos diáconos. Nós temos uma lista de coisas, como a gente fala aqui no Maranhão, né? Uma ruma de coisas para a gente fazer. Não falta oportunidade para servir. Eu me alegro com o que está acontecendo e eu dou graças a Deus e nós temos melhorado nisso. Mas eu lembro que foi um pouco até desanimador para mim, para Itaciara no início, quando nós iniciamos o programa de crianças, e a gente deu conta de que se alguma coisa acontecesse e a gente teve que faltar, a coisa não andava. Né? A coisa não andava. Agora Deus tem abençoado, está mais gente trabalhando, nós precisamos mais disso, certo? Mais disso. Agora eu fiquei feliz, eu falei de uma coisa ruim no início, eu vou dizer uma coisa. Outro dia que não deu para eu ir para o culto de oração, e mesmo eu não indo, houve culto de oração. As pessoas, não pastor, mas eu vou. Aí as pessoas foram e houve culto de oração. Isso é fantástico, isso é uma igreja que serve, uma igreja que trabalha. Que esse tipo de coisa aumente, certo? E eu só quero dizer que eu noto as pessoas servindo. Geralmente quando alguém vai servindo, eu procuro falar, agradecer a pessoa que serviu. Mas se em algum momento você estava servindo e eu não notei e eu não agradeci, então fique sabendo que na verdade você não está servindo para me agradar, né? Você está servindo para agradar a Deus e Ele vê. Ele vê. Então que todos nós realmente tenhamos essa atitude que com certeza houve aqui nessa igreja, que nós estejamos servindo com alegria, servindo até de uma forma sacrificial, sacrificando tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa, mas porque estamos trabalhando para o reino de Deus. Então, nós temos uma liderança qualificada, nós temos uma congregação ativa no serviço. Nós temos o quê? Veja aqui, versículo 3. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aí, continuando, o que acontece? Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós temos um chamado específico sobre duas pessoas, Saulo e Barnabé. O Espírito Santo vem e fala diretamente para eles: separe esses dois. Então eles separam esses dois irmãos para um trabalho específico. Na verdade, estão enviados para ser os primeiros missionários enviados oficialmente por uma igreja local. Certo? Isso é um momento histórico na igreja, na história da igreja. Mas ele diz para dois indivíduos: eu tenho algo para você fazer. E esses dois indivíduos obedecem com a aprovação da igreja. Certo? Então, a terceira característica de uma igreja madura é o quê? Indivíduos obedientes ao chamado do Espírito Santo. Indivíduos obedientes ao chamado do Espírito Santo. Aí você pode dizer: mas pastor, o Espírito Santo, você acaba de dizer que o Espírito Santo não faz revelação especial, não fale para nós porque nós temos a palavra de Deus. É isso, irmãos. É exatamente isso, porque quando nós abrimos a palavra de Deus e nos deparamos com dentro da palavra de Deus, com as coisas que devemos fazer, então nossa reação como crentes em Jesus Cristo é de obedecer. Agora, diante disso, é possível que entre os crentes obedientes, Deus coloque na sua mente: rapaz, talvez Deus tenha me chamado para outra coisa. E através da atuação da igreja local, da aprovação da igreja local, como Saulo e Barnabé foram chamados, você talvez seja chamado para fazer um ministério à parte, para ter um trabalho à parte. Como um missionário, como um pastor, como uma missionária. Né? Isso é possível. Mas diante da palavra de Deus, nós que somos habitados pelo Espírito Santo, deparando com os mandamentos, também inspirados pelo Espírito Santo, aqui na palavra de Deus, quando nós deparamos com os mandamentos, nós devemos cumprir. Quais seriam esses mandamentos? Primeiro, fugir do pecado. Todo e qualquer tipo de pecado. A Bíblia é repleta de
de exortações e mandamentos para nós tirarmos ativamente tirarmos todo e qualquer pecado da nossa vida. Nós estamos aqui no momento de oração, nossa primeira oração diante de Deus, nesses momentos que nós vamos ter, e o primeiro momento já foi excelente. Mas uma das primeiras coisas que nós devemos estar fazendo é examinando nossa alma. Puxa, será que eu tenho algum pecado? E usando esse momento para dizer, não, realmente eu tenho, e o Espírito Santo está martelando, me convencendo do pecado, que é uma das coisas que o Espírito Santo faz. E usar esse momento para se arrepender e se colocar no caminho da obediência. Certo? É a primeira coisa, o primeiro passo de obediência. Na verdade, o primeiro passo de obediência é esse. Se tem alguém aqui sem Jesus Cristo, que ainda não obedeceu o Evangelho, que ele não colocou sua fé em Jesus Cristo, o primeiro passo de obediência é esse. Conhecer o Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se converter dos seus caminhos maus, se arrepender do seu pecado, se colocar sua fé em Jesus Cristo. E a Bíblia promete, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então o primeiro passo de obediência é esse. Para a pessoa que não tem Jesus Cristo, nada que vem depois vale até que você tomar esse passo. Para nós que somos crentes, nós estamos num processo contínuo de examinar nossas vidas diante da palavra de Deus, de arrepender de qualquer pecado que o Espírito Santo apontar. Então use esse momento, aproveite desse momento para isso. Algumas coisas específicas. O que Deus está me chamando para fazer? No início, ter um compromisso com os cultos da igreja. Um compromisso. A igreja está aberta e à medida do possível, sabendo que todos nós temos obrigações, todos nós temos imprevistos, mas à medida do possível eu estou aí. Isso inclui, irmãos, coisas não somente nossos cultos regulares, mas nossas sessões para nós que somos membros da igreja. Atividades especiais como essa, como o evangelismo do dia 5. O que Deus quer que eu faça? Eu queria fazer uma coisa para Deus, mas o que Deus quer que eu faça? A primeira coisa que Deus quer que você faça, segundo o livro de Hebreus, é estar presente com a igreja local, não negligenciando a congregação, como é o costume de alguns, como fala no livro de Hebreus. Segundo, um compromisso maior com sua palavra. Eu falo com pessoas me procuram, pastor, eu estou passando por essa dificuldade, a gente vai conversando, a gente vai tentando resolver, e 9 vezes em 10 eu pergunto, e aí, você está na palavra? Pastor, não estou. Problema? Problema porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo quer que a gente leia aquilo que Ele mesmo escreveu, que é a sua palavra. Como é que nós vamos nos amadurecer se não estamos na palavra de Deus? Irmãos, eu sei que isso é muito básico, e eu não estaria falando isso se eu pensasse que todo mundo aqui estivesse dentro da palavra. Você poderia fazer uma leitura anual. Uma leitura anual não salva. Certo? Se você não completar a Bíblia em um ano, você não vai para o inferno. Está entendendo? Mas é bom ter algum alvo. Eu vou ler a Bíblia um ano, vou ler tal livro. Se você não ler rápido, tudo bem, não tem problema. Eu vou ler um livro, eu vou ler um capítulo esse mês. Certo? Mas eu vou estar na palavra de Deus. Isso é essencial, eu não posso enfatizar como isso é essencial para nossas vidas. Ter um compromisso maior com a oração. Qual a frequência que a Bíblia fala que a gente deve estar orando? Qual a frequência que a Bíblia recomenda? Sem cessar. Quantos de vocês chegaram a esse padrão hoje? Eu não. Tem muita coisa. Agora, obviamente a gente não vai estar andando assim, mas assim, é uma atitude de oração.
E uma atitude de oração inclui o quê? Separar tempo durante o dia em que nós vamos estar orando. Então, uma igreja madura, uma igreja onde as pessoas obedecem o chamado do Espírito Santo, e o Espírito Santo, através de sua palavra, nos manda fazer essas coisas. Fugir, se converter, fugir do pecado, ter um compromisso com os cultos da igreja, ter um compromisso maior com a palavra, ter um compromisso maior com a oração. Deus pode estar, eu vou bater de novo nessa tecla, Deus pode estar te dizendo não, através dos apelos que o pastor André faz, ou a irmã Itaciara, ou o irmão Alisson, ou os outros. Puxa, eu deveria estar dedicando meu tempo a esse ministério da igreja. Obedeça esse toque do Espírito Santo. Assumir alguma liderança. Não, mas pastor, eu não estou preparado para assumir alguma liderança agora. Tudo bem, eu vou até concordar contigo, provavelmente. Mas eu vou estar dizendo para você o que você está fazendo nesse momento para preparar para assumir alguma posição de liderança. Eu volto a dizer, nós temos um Instituto Bíblico. Não dá para eu viajar. Nós temos aquele outro que eu falei, o EBET, né? Que parece um negócio de apóstolo, não é? Eles estão tendo dificuldade com isso, mas aquele EBET que é 0800, é home office, né? Para usar o inglês, né? Home office, você faz em casa, você faz quando você quiser, certo? Você pelo YouTube, você faz e você recebe diploma. Eu sei que nós temos pelo menos uma pessoa fazendo uma coisa aqui da igreja do EBET, eu fico feliz com isso. Mas é um recurso tão bom e tão acessível que muita gente deveria estar fazendo. Então, o que você está fazendo para se preparar, para que quando Deus abrir essa oportunidade, você esteja pronto? Aí você pode estar até pensando, eu desafio os jovens e as jovens, que existem ministérios especializados, pastor, missionário e missionária. E pode ser que Deus toque na sua vida. O primeiro toque que Deus deu na minha vida, que talvez eu deveria ser missionário, foi com 10 anos de idade. 10 anos. A maioria de vocês jovens aí tem mais de 10 anos. O toque maior que Ele me deu, que Ele apertou de uma forma que eu não poderia mais escapar, foi com 17 anos. Muito novo. Eu tinha muita coisa para aprender. Eu pensei, não, Deus me chamou, então com 17 anos eu vou ser missionário logo. Uhul. Deus disse, calma aí. Muita calma nessa hora, eu tinha que aprender muita coisa, certo? Mas o toque que Ele me deu, que de repente eu entendi, não, é isso que eu preciso fazer, foi com 17 anos, certo? Então, eu falo para vocês jovens, esteja se preparando, esteja se preservando. Por quê? Porque eu vejo muitos jovens com muitos talentos, com muitas capacidades, mas Satanás traz coisas na vida para distrair. E ou é um pecado que desqualifica, ou são coisas da vida, são bagagem da vida que o pessoal arranja, que não permite mais que serve a Deus como poderia servir. Né? Jovens, se Deus está chamando sua vida, você para uma vida de ministério, então muito cuidado, mas muito cuidado com quem você casa. Mas muito cuidado mesmo. Com quem você namora e com quem você casa. Eu não sei quantas, e tem sido mais mulheres na minha experiência, mas mulheres dedicadas para o ministério. Mas de repente chega algum príncipe charmoso e de repente nunca mais a gente vê. Né? Eu lembro de uma moça que veio para a nossa igreja e ela era chamada para o ministério na Inglaterra, missionária na Inglaterra. E Inglaterra precisa de missionários, é uma sociedade pagã agora. E ela ia ser missionária na Inglaterra e a gente apoiou e ela era muito entusiasmada. Aí chegou o boyfriend, né? Chegou o príncipe charmoso
e nunca mais ouvi falar dela. Nunca mais. Questão de ministério, nem nada. Então, mas isso pode acontecer com rapazes, tem tanta coisa. Então, jovens, que se vocês estão pensando, não, talvez Deus queira realmente porque eu faço uma coisa, então se prepare e focalize nisso. Deixa eu só jogar isso aqui. Eu dou graças a Deus, uma das maiores misericórdias de Deus na minha vida e uma das maiores bênçãos, se não a maior bênção, fora a minha salvação na minha vida, é a mulher que Ele me deu para me acompanhar no ministério. E às vezes eu não sei quem está acompanhando quem, na verdade, nesse trabalho, para ser sincero, se eu estou acompanhando ela ou ela está me acompanhando. Eu acho que é uma parceria, né? Tá certo. Mas eu dou graças a Deus por isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma igreja madura, apesar de ser um trabalho missionário, mas é uma igreja madura, que tem o quê? Liderança qualificada, congregação ativa no serviço, indivíduos obedientes ao chamado do Espírito Santo. E por final, nós temos 4 missionários enviados para o mundo. Desculpe, eu acrescentei mais um aqui. Depois eu pensando, ouvindo a irmã Val orando e também pensando sobre o texto, besta, por que não inclui isso? Veja aqui, versículo 3, então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Mas essa questão, jejuando e orando, na verdade, jejuando é mencionado 2 vezes no texto, oração uma. Mas é uma igreja que leva a sério a oração. O pastor Alex, quando ele veio, ele nos deu uma boa exposição sobre a questão de jejum. Aqui é um dos exemplos onde jejum é usado. E jejum sempre acompanha oração. E muitas vezes é uma questão onde a oração se toma um aspecto urgente, onde a igreja se acha diante de uma decisão grande, como esta, onde eles vão pegar 2 dos seus líderes e enviar para outro trabalho. Então eles estão jejuando, porque é urgente, é sério esse negócio. Jejuando e orando, mas uma igreja que leva a sério a oração. Uma igreja que leva a sério a oração. Eu digo, não conhecendo a vida pessoal das pessoas, mas assim, uma igreja onde só um punhado de gente vem nas quartas-feiras no culto de oração, talvez não seja considerado uma igreja que leva a sério a oração. Agora talvez seja, talvez todo mundo esteja em casa orando. Se for assim, amém, graças a Deus. Mas nesse momento que nós como igreja dedicamos para a oração, se nossa igreja realmente levasse a sério a oração, então talvez este momento fosse mais cheio. Só uma ideia. Então 4, esse é o 4. Nós temos liderança qualificada, congregação ativa no serviço, indivíduos obedientes ao chamado do Espírito Santo, uma igreja que leva a sério a questão de oração e uma igreja que ora. E número 5, então jejuando e orando, isso é versículo 3, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. É uma igreja que envia obreiros, ou seja, uma igreja que se reproduz. Não é uma igreja que fica só no seu canto, ouvindo os cultos, talvez servir, talvez trabalhando na comunidade, mas também é uma igreja que tem pessoas que se preparam dentro da igreja e Deus pega essas pessoas de dentro da igreja e envia para o mundo. No caso aqui, Saulo e Barnabé. Mas é uma coisa que a igreja deve sempre visar e procurar. A nossa igreja mãe é uma excelente igreja. A nossa igreja mãe, lá dos Estados Unidos, a nossa igreja enviadora, passou, antes que eu cheguei na igreja, há 2 anos antes, havia passado por uma crise
quase que a igreja fecha. Aí chegou um pastor lá, inclusive ele, Deus permitindo, será o nosso preletor aqui da conferência. Ele chegou e começou a trabalhar, pacientemente, com paciência. Nós entramos na igreja, eu como solteiro, depois nós casados e Tassiano, ele trabalhou comigo, trabalhou com muita paciência, me deu coisas para fazer dentro da igreja. Quando eu pisava na bola, ele me exortava, ele me treinava em várias formas, me cobrava, me dava as oportunidades. Mas ele sempre diz, olha, que eu já conhecia o Brasil, já falava português, já expressava para ele meu chamado. Ele sempre dizia, você vai ser nosso missionário, ligado? E eu estou tentando lembrar, eu acho que em mais de 2 décadas, quando eu e Tassiara fomos comissionados por aquela igreja, enviados pelo Brasil, nós somos os primeiros, depois de muito tempo que aquela igreja existia. Depois disso, já muitos, depois da gente, a igreja já enviou muitos para muitos lugares do mundo, né? Então é uma igreja que está cumprindo isso, está enviando missionários para todo canto. E é engraçado, interessante, que a igreja, essa igreja apoia o nosso trabalho com contribuições mensais, mas tem indivíduos dentro da igreja que também apoiam o nosso trabalho aqui. E eu sei que apoiam outros missionários também. Então, eles poderiam muito dizer, eu dou meu dízimo para essa igreja e a igreja sustenta o missionário, então tudo bem. Mas não, pessoalmente, e isso é importante, pessoalmente eles vão apoiando os missionários, além de que a igreja faz. Esta é uma igreja que leva a sério o papel de estar enviando pessoas para o mundo. Então são 5, né? Uma igreja com liderança qualificada, congregação ativa no serviço, indivíduos obedientes ao chamado do Espírito Santo, uma igreja que ora, uma igreja que envia missionários para o mundo afora. O que eu gostaria de ver daqui a 20 anos, se Deus me permitir voltar daqui a 20 anos? Se não, eu vou estar olhando do céu. Eu creio que a Bíblia mostra que as pessoas no céu têm pelo menos uma consciência de que está acontecendo aqui na terra. O que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver todas essas questões. Uma igreja cheia de pessoas maduras. Maduras como? Por acaso? Não, porque propositalmente eles foram buscando as Escrituras e buscando a oportunidade de treinamento. Eu queria ver uma igreja ativa Alisson, na sua indústria, na empresa, eles falam da lei de 20-80. Nunca ouviu, né? Alguém já ouviu essa lei 20-80? Você já? O que é? Você lembra? 80%. O que te leva a gastar 80% do seu 20% do seu tempo, você resolve 80% da sua demanda? Sim, ok. E tem outro. Numa determinada organização, 20% do povo faz 80% do trabalho. E 80% do trabalho do povo faz 20% do trabalho. Essa lei de 20, aí você está calculando. Na igreja não deve ser assim. Nós fomos salvos, como é que diz em Efésios capítulo 2? Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, né? Mas ao mesmo tempo nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão. Então uma igreja deve ser uma igreja 100%. Todo mundo. Como? 20% do povo faz 80% do trabalho. E 80% do povo faz 20% do trabalho. Essa é uma lei. Alguém fez uma pesquisa. E nessas pesquisas eram empresas e igrejas. E outras organizações. E ele disse que é uma lei sólida. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Então,
que nossa igreja, eu quero ver isso daqui a 20 anos. E não importa realmente o que eu quero, mas eu creio que Deus quer isso. Certo? Eu quero ver uma igreja onde a palavra de Deus é pregada e as pessoas obedecem a palavra. Onde as pessoas estão num processo constante de santificação. Eu gostaria de ver uma igreja onde o culto de oração talvez seja um dos cultos mais frequentados. Porque a igreja realmente acredita no poder da oração. Houve um caso nos Estados Unidos onde tinha uma igreja e tinha um bar. E a igreja começou a orar que Deus fechasse o bar. E um belo dia o bar foi atingido por um raio relâmpago, né? E houve um incêndio, o bar foi destruído. E o dono do bar processou a igreja. A igreja orou para que o bar seja... E a igreja chegou com a defesa, não, nós não tínhamos nada a ver com isso. E o juiz disse, agora nós temos um problema, porque o dono do bar acredita no poder da oração e a igreja não. Que essa igreja seja uma igreja que sempre diz, e se for processado assim, foi realmente, não foi Deus, mas a gente pediu. Que a igreja acredite no poder da oração. E por final, eu quero chegar daqui a 20 anos e eu quero não ver pessoas na igreja. Eu gostaria de chegar na igreja e sentir falta, por exemplo, do Gabriel. Cadê o Gabriel? Não, o Gabriel está pastoreando uma igreja ali. Excelente. Cadê o Pedro? Não, Pedro está sendo capelão de uma equipe de futebol lá no Rio de Janeiro. Coisa boa. Cadê a Maria? Ah, Maria é missionária da terra. Está trabalhando com crianças necessitadas. Cadê Maísa? Maísa é missionária em Japão. Agora, entenda, vocês cujo nome eu citei agora, eu não sou o Espírito Santo, eu não estou dizendo é isso que você vai fazer. Eu estou só colocando exemplos de que Deus poderia fazer. Né? E eu gostaria de ver isso dos jovens dessa igreja, de chegar e sentir falta, e cadê? E em vez de, fulano e tal, que a gente escuta muito, fulano e tal, paga a sua fé, fulano e tal. Queria chegar e ouvir, não, ele está servindo a Deus ali, está servindo a Deus, ela está sendo missionária. Isso eu creio que Deus quer. Deus quer que nós sejamos uma igreja, nesse aspecto, igual à igreja de Antioquia. É a minha oração, eu creio que é o desejo do Espírito Santo. Cabe a todos nós fazermos a nossa parte. E nós podemos começar a fazer a nossa parte aqui, esta noite, nesta vigília. Amém? Amém. Eu vou entregar agora a palavra à nossa direção.